Vamos contar uma história com o tarô? Eu sou a Maluquiche e essa é a jornada do mês de abril para o signo de Câncer. Essa é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua e Ascendente no signo, então você pode ou não se identificar com essa leitura. Acolha as mensagens que ressoarem com você, mas lembre-se sempre que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento que nos ajuda nas nossas tomadas de decisão. Mas essas decisões são sempre nossas no final, por isso valorize seu poder de escolha. Para atendimentos particulares, aqui na descrição do vídeo tem um link que vai levar vocês direto para dar uma olhada no catálogo. Opa! E para agendar atendimento. Vamos ver qual que é a história do mês de abril para o signo de Câncer. Câncer, energia geral da tua leitura, 2 de paus. Câncer, mês de abril aí para você. Fala sobre decisões, fala sobre caminhos e escolhas aí que você talvez estejam sendo apresentados para você, ou talvez você esteja aí entre duas decisões durante esse mês aí para escolher qual que é a melhor, aonde você quer colocar os seus esforços espirituais, no sentido criativo, no sentido de ação também. No que você quer, em que decisão que você quer tomar relacionada ao que você sente que você precisa agir, digamos assim, sabe? Vamos ver melhor. Página de ouros. Energia geral da tua leitura é o 2 de paus com página de ouros. Câncer. Esse mês fala sobre energia geral, vai falar bastante sobre um mês onde você vai aí tá sendo apresentada decisões aí para você, caminhos que você precisa escolher que estão relacionados a onde você quer se esforçar. E aquela decisão que eu estava falando que você queria tomar uma decisão de ação mesmo, ela tem, com o Página de Ouros, ela tem mais também responsabilidade, ela tem mais estrutura, sabe? Assim, então talvez você esteja aí querendo oferecer alguma coisa, ou querendo aprender alguma coisa, ou talvez isso esteja vindo para você, mas é uma escolha de oferecer algo valioso, algo que vai dar frutos prósperos, tá? Você começou o mês como o mago. Então, você começou o mês aí manifestando aquilo que você queria para a tua vida, talvez aí colocando a mão na massa, se trabalhando aí pelo que você quer, se esforçando. Pode ser também no sentido de comunicando o que você realmente deseja, expressando-se com verdade. Vamos ver melhor. 8 de ouros. Câncer, você começou o mês aí de abril manifestando aquilo que você quer melhorar. Existe algo na tua vida nesse momento, ou, enfim, você veio nesse mês focada em manifestar, em melhorar, ou talvez em se comunicar. E tudo isso está relacionado a aprimorar alguma coisa que já existe. Alguma coisa sólida mesmo, algo que já se concretizou e que você tem o desejo aí de melhorar, tá? Ou você tá querendo se aperfeiçoar em alguma coisa aqui que tem muito a ver com teu como é que fala?
com você colocar a mão na massa mesmo, como eu falei. Então, talvez aqui você tenha começado o mês comunicando ou expressando ou colocando a mão na massa de alguma coisa aqui que você quer melhorar com o 8 de ouros, tá? Teu desafio esse mês, Câncer, é o 8 de ouros. Teu desafio esse mês vai ser melhorar alguma coisa, vai ser aprimorar alguma coisa. Até porque, pra gente. Essa é uma carta de Virgem, o 8 de ouros, então ela fala sobre eu me esforçar e melhorar as coisas nos mínimos detalhes. E esses esforços geralmente não são fáceis, né? Quando a gente tá. É como se fosse um trabalho de um artesão. Então, quando a gente tá aprimorando uma peça, a gente precisa de muito cuidado, a gente precisa de muito. De uma escolha realmente, né? De fazer aquilo dar certo. Vamos ver. 5 de ouros. O teu desafio esse mês, Câncer, com o 8 de ouros e o 5 de ouros, é aprimorar alguma coisa que se finalizou. E talvez tenha se finalizado de uma forma não muito legal, não muito boa para ambas as pessoas. Alguém tenha se sentido deixado de lado ou desiludido, desiludida. Mas existe aqui você, nesse mês, tendo uma dificuldade, talvez, aí de melhorar essa. Eu não é nenhuma ruptura, sabe? Mas é como se algo tivesse sido deixado morrer sozinho, assim, sabe? E o teu desafio vai ser melhorar isso. Ou também pode ser que durante esse processo aqui com o mago, com o 8 de ouros que você entrou nesse mês, talvez a tua dificuldade seja realmente melhorar ou se aprimorar, ou melhorar o que você está focada no mês. Talvez seja manter a sua fé. Talvez você esteja desesperançosa, desesperançoso, talvez não colocando muita fé assim que você vai conseguir. E o teu desafio esse mês é vencer essa, talvez essa crença limitante, ou talvez tenha sido um abandono aqui no passado que você talvez carregue essa limitação de talvez melhorar as coisas porque você acha que talvez não vai dar em nada. Basicamente é isso. A base da situação é o imperador. Então, a gente está falando aqui sobre. Tudo isso é sobre alguma coisa que você quer estruturar. O imperador, ele simboliza o signo de Áries. Então, talvez você também esteja. Essa situação tenha tudo sido criado já. Existe talvez uma autoridade aqui, ou uma figura um pouco irredutível, vamos ver. As de espadas. A base da situação é alguém muito bem estruturado, muito bem estruturada, como o imperador, e com a cabeça muito feita e com decisões muito claras e usando muito bem a sua mente para vencer qualquer desafio, sabe? A gente tem aqui um grande estrategista. Então, isso fala sobre uma estratégia. Talvez isso tudo esteja falando sobre uma estratégia que você está montando, que você está tendo aí para vencer um desafio. Ou para se comunicar, como os naipes de espadas são comunicação, as espadas também pode ser uma mensagem, pode ser uma comunicação, uma nova ideia. Mas tudo isso fala sobre uma nova ideia, uma nova clareza mental ou uma comunicação que vem de uma base, de uma estrutura muito sólida com o imperador e muito bem articulada e muito bem organizada. Então, isso tudo está sendo muito bem organizado, estruturado. Eu tô meio que fazendo aqui o meu mapa, digamos assim, para eu vencer isso com sucesso. No passado recente, você saiu com o 8 de espadas, o 9 de espadas. Então, no passado recente, existiu uma ansiedade, talvez aqui também pensando e achando, por pensar demais também, achando muitas coisas onde não existem, sabe assim?
criando muitos monstros que não existem pela própria ansiedade mesmo, sabe? Ou perdendo o sono aqui, vamos ver. 10 de paus. Então, no passado recente, veio o 9 de espadas com o 10 de paus. O passado recente tem uma certa codependência mental e talvez psicológica em alguma coisa, em alguma finalização. Acho que é isso mesmo, assim, sabe? Talvez você carrega aí uma ansiedade de melhorar as coisas, porque no passado talvez você tenha perdido muito a cabeça, quebrado muito a cabeça para tentar solucionar alguma coisa que no final das contas te deixou desgastada com o 10 de paus. Foi uma finalização, uma ruptura que foi difícil para você se recuperar, assim, fisicamente falando, né? Às vezes a gente não consegue fingir determinados sentimentos no físico. Talvez seja isso, sabe? No passado você aqui tentando, ou talvez por você ter criado muitos monstros na sua cabeça com 9 de espadas, talvez isso tenha aí culminado na finalização pesada, assim, tipo, meio que como se eu estivesse colocando fardos a mais em alguém, certo? Você vai saber se foi você ou outra pessoa, mas eu sempre leio como se fosse para vocês, porque a leitura é de vocês, certo? Foco, Câncer. Teu foco esse mês é o Sol. Então você tá focada em se realizar, em ser feliz, em reconquistar a tua alegria também pode ser, porque existe aqui no passado muita tristeza, né? E vou pegar 10 de ouros. Então, o teu foco, Câncer, nesse mês de abril, como o Sol e o 10 de ouros, é você encontrar, recuperar a tua felicidade, estabelecer as suas bases, estabelecer as suas raízes, compartilhar também aí o seu sucesso, compartilhar os seus esforços. Você está focada em se realizar talvez profissionalmente, ou talvez focada em trazer aí uma nova luz, em iluminar aí uma relação que já existe, que já é bem estruturada, que já tem um legado, ou que você queira construir um legado dentro dessa relação. Você está muito focada no sucesso dessa estrutura, certo? No futuro próximo, você veio com a temperança. Então, no futuro próximo, Câncer, você vai estar aí mais tranquilo, mais tranquila, sabendo lidar com a situação de uma forma onde você não se deixa levar, não deixa suas emoções se levarem pelos desafios, pelas dificuldades. Existe também aqui uma alquimia, uma guiança divina. A temperança, ela é uma carta que fala sobre um tempo divino e sobre uma bênção divina, né, dos anjos, dos deuses. Vamos ver melhor. Página de paus. Futuro próximo, Câncer, você vai estar aí muito tranquila e sabendo muito bem como equilibrar e como não é nem equilibrar, mas é como transformar toda essa dificuldade, todas as situações talvez aqui negativas que você tenha passado. Você vai estar conseguindo transformar tudo isso em impulso, tudo isso em força de vontade, tudo isso em ação, em comunicação, em novos projetos espirituais, em criatividade, ou talvez a expressão mesmo de um sentimento aqui, de uma paixão, né? Não é nem tanto de um sentimento, é uma expressão assim espiritual mesmo, sabe? Ou pode ser realmente você aí se equilibrando aí para começar uma nova jornada. Tá, também pode ser uma jornada aí muito empolgante que vai te trazer muita excitação, que vai te trazer aquela sensação de novo início. Aquela sensação gostosa de que as coisas estão começando, sabe? Enfim.
O que está te beneficiando esse mês é o sete de espadas. O que está te beneficiando esse mês é você não ficar. Oxi. Pode ser duas coisas. Pode ser que o que esteja te beneficiando esse mês é você não expor muito os seus sentimentos ou não expor muito as suas ideias, suas vontades. Ou pode ser que no sentido aqui que o que esteja te favorecendo seja você se libertar desse padrão que eu falei antes de derrota, de achar que as coisas não vão dar certo por causa de uma única situação que não deu, sabe? Vamos ver melhor. 9 de paus. Câncer. O que tá te beneficiando esse mês aqui vai ser você trabalhar essa tua insegurança e você talvez tentar compreender como você se auto-sabota por causa dela. Como você sabota situações talvez muito legais e muito boas e muito positivas na tua vida justamente por insegurança de situações que não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, entende? E às vezes você fica projetando isso. E talvez por isso no passado aqui você tenha projetado tanto isso e tenha tido tanto medo das coisas se repetirem, que você acabou talvez aí fazendo com que as coisas se repetissem, sabe? Enfim, o que está te beneficiando esse mês vai ser você trabalhar mais como você se sabota por causa da tua insegurança, por causa de situações aí que você tenha passado e que fizeram você aí levantar um muro para as pessoas não poderem se aproximar de você, tá? O ambiente externo é aquilo que você não consegue ver. O Cavaleiro de Ouros. Tem alguém vindo na tua direção, ou as pessoas estão te olhando dessa forma, estão te vendo dessa forma, como uma pessoa muito bem precavida, analítico, uma pessoa que analisa muito bem os seus passos, que sabe muito bem para onde está indo, que tem um passo firme, que sabe decidir as suas batalhas, as suas buscas. Vamos ver melhor. Cavaleiro de Ouros, Cavaleiro de Ouros. O ambiente externo. Se você estiver esperando alguma coisa, vai demorar, tá? Mas é uma demora que vale a pena, porque o Cavaleiro de Ouros ele só se movimenta se ele tem algum objetivo. Se você não está esperando nada de ninguém, isso realmente fala sobre uma outra parte ou sobre como uma outra pessoa te vê, independente. Existe aqui alguém muito cauteloso, muito cautelosa em oferecer alguma coisa, em ir em busca de alguma coisa. Essa cautela tem tudo muito a ver com a construção de algo significativo, sabe? De alguma coisa que realmente valha a pena para essa pessoa, para você, enfim. Então, o ambiente externo aí existe uma grande oportunidade vindo, mas ela talvez não, ela demore mais do que você imagina ou gostaria. Medos e anseios. Câncer, você tem medos e anseios do 8 de paus, comunicações, movimentações, guianças divinas, você tá com medo de talvez ter que tomar uma decisão também, assim, sabe? Relacionada a alguma coisa, relacionada a uma comunicação, uma movimentação, talvez, que você precise fazer. Ao mesmo tempo que você tem medo, você também quer isso. Vamos ver. 7 de copas. Parece que você tem medo de decidir sobre várias coisas, assim. Você tem várias escolhas e você não sabe muito bem o que cada uma delas realmente carrega e traz e vai botar na mesa, digamos assim, sabe? Então, ao mesmo tempo que você quer se movimentar e finalmente decidir, vamos ver o que vai dar, seja o que Deus quiser, você também tem medo de tomar uma decisão e escolher alguma coisa assim, você tá completamente a par da situação.
certo? E o resultado da tua leitura, mês de abril, Ás de Ouros. Temos uma nova oportunidade aqui. Temos uma nova semente sendo plantada. Temos a expressão física realista de alguma coisa, mesmo que pequena, algo que significa, que simboliza muito. Pode ser você oferecendo, pode ser esse oferecimento para você. Como eu disse, por ser os naipes de ouros, eles demoram, mas eles são sólidos, né? Você tá vendo ali, né? Então, por isso que demora muito. Demora para se materializar as coisas. Nossa, aqui que eu... Vamos ver melhor. Cavaleiro de Paus. Resultado da leitura de abril para você é Câncer. Ás de Ouros com Cavaleiro de Paus. Tem alguma coisa chegando aí para você, uma nova oportunidade, oferecendo aí uma chance de construir alguma coisa próspera, sólida, alguma coisa duradoura. E isso vem de duas formas, tá? Pode ser, depende aí para como vai ser a tua situação. Mas pode estar vindo de uma forma que não vai ficar, sabe assim? Pode ser uma boa e uma grande oportunidade, mas que não vai se manter. Ou pode ser que essa oportunidade te devolva esse fogo da busca, essa vontade, o Cavaleiro de Paus, de seguir sem pensar, de seguir rumo àquilo que eu quero, de seguir as minhas emoções. Afinal, você pensa demais, né? Você pensa bastante. Então, talvez essa oportunidade ou essa nova chance possa também ser nesse sentido, possa estar te abrindo aí para você finalmente, sabe, soltar aí teus leões. Rumo àquilo que você quer, tá? Vamos finalizar com o conselho do oráculo das ativações sagradas. Amor universal. Vou colocar aqui. Número 44. Vamos ver se vocês... A frequência do amor universal ativa a conexão que sentimos uns com os outros, com o nosso planeta e com toda a própria existência. Esse é seu conselho para o mês de abril. Amor universal. Esse oráculo, ele é bem bacana. Tô recomendando para todo mundo. Se vocês quiserem ouvir essa frequência, procurem, ouçam a frequência do amor universal durante o mês. Pode ajudar. Atrapalhar não vai, tá certo? Mas é um bom mês aí. Câncer. É um mês aí de decisões que vão trazer aí alguma coisa que realmente faz sentido, que realmente traz significado para vocês. Tá certo? Essa foi a jornada do mês de abril de vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.